Olá, tranquilo? Meu nome é Thiago, sou um dos treinadores aqui da Treine BR. A gente trabalha já com treinamento há muitos anos, já tem pelo menos 10 anos aí de estrada. Tivemos vários bons resultados aí, atletas de destaque nacional, internacional, principalmente no mountain bike. Trabalhando também com todos os objetivos, né, desde atletas amadores até quem busca alta performance. Então, para você que está interessado em iniciar treinamento com a gente, eu vou explicar um pouquinho como que funciona, o que a gente usa e tudo mais. O treinamento, a gente utiliza a plataforma TrainePix, né, que eu acho que é uma das mais completas que tem disponível no mercado atual. Ela facilita a comunicação do atleta com o treinador, principalmente para a parte de análise de dados, né, dos treinamentos. Tem a facilidade de conectar com vários dispositivos, né, Garmin, Polar, Brighton, entre outros aí. A lista é bem grande, no site deles lá tem todas as possibilidades. E a gente utiliza ela tanto para planejar os treinos, caso o atleta tiver um calendário bem definido de provas, né, como para prescrever, né, os treinos, a unidade de treinamento, os dias de treinamento, como para analisar os dias de treinamento realizados. Então, se o atleta envia os treinos diariamente, a gente consegue ter uma análise e ter um controle bem aprofundado, a análise de dados do treinamento, um controle bem aprofundado dos treinos. Tranquilo? Eu vou explicar aqui como que funciona no site, como funciona para a gente iniciar o treinamento. Então, imagino que vocês já estejam, como está vendo esse vídeo, imagino que já vão ter visto o site. Tem a parte aqui referente ao treinamento online, só clicar nela você cai nessa parte. Aqui tem algumas informações adicionais, tem alguma coisa do que eu estou falando para vocês agora. Tem a tabela com os valores, o link para a tabela com os valores. Lembrando que caso você não souber qual é o plano que melhor adequa ao que você precisa, a gente pode conversar e definir isso aí depois. Então, clicando aqui no link do formulário de pré-início, né? Lembrando que esse formulário ele tem informações que são importantes para o treinamento, mas ele não é um início de treino, nada que formaliza nada, assim, é só mesmo uma forma de ter um contato com mais detalhes para poder adiantar aí o início do treinamento. Então, basicamente, na primeira página tem algumas informações pessoais e de contato. Algumas são importantes preencher, é obrigatório preencher antes de continuar, principalmente a parte de e-mail e a parte de telefone. Com esses dados preenchidos, você pode continuar para a próxima página. Essa página aqui tem algumas informações de histórico, né, do atleta, qual é a modalidade e tal, que ele já faz, se tem algum monitor o que ele usa para monitorar os treinos, se você já tem monitor de frequência cardíaca, se grava o treino ou não, se você usa monitor de potência e tal. Se você já tem uma conta em aplicações que gravem os treinos, né, seja Strava, Polar, Garmin principalmente, que é o que o pessoal tem utilizado mais. Histórico, né, quanto tempo faz que você pedala e tal, o que pratica outra modalidade e tudo mais. Lembrando que você pode ou não preencher isso aqui, não é obrigatório. Na próxima página, você vai encontrar um dos pontos que eu acho que são mais importantes do treinamento. Você vai falar que dias que você pode treinar e dias que você prefere descansar. Então, pode selecionar os dias que você tem essa disponibilidade. Importante comentar se já tem alguma coisa, por exemplo, se você faz musculação, tem algum outro exercício adicional. Comentar isso aí, colocar os dias, descrever aqui na parte de descrição. E a gente pode direcionar e já tentar encaixar o treino na sua rotina, que é muito importante esse ponto. Na próxima tem uma parte de histórico clínico, né? Se você tem algum problema de saúde, alguma coisa prévia que pode ser importante. Lembrando que em alguns casos, apesar de não ter como obrigar o atleta a realizar ou não, mas em alguns casos de histórico clínico, a gente orienta o atleta a realizar um teste ergométrico antes com o teste ergométrico ou alguns exames antes de iniciar o treinamento. Não é muito comum, mas em alguns casos é importante. Na última parte tem a parte que seria, caso você já souber de fato o plano de treinamento, certinho, dia que você quer iniciar o treinamento, essa parte seria disso aí. Caso você não souber, pode deixar tudo em branco que a gente conversa certos detalhes depois. E no final tem a parte que você coloca, caso tiver algum comentário, alguma coisa, e envia. Isso o treinador já vai receber as informações, entrar em contato, provavelmente tirar algumas dúvidas do que faltou o preenchimento, confirmar o que seria interessante e tudo mais, para poder iniciar o treinamento.
Bom, com todos os dados, aí o treinador vai entrar em contato, tirar essas dúvidas e tudo mais. Lembrando que no início do treinamento é muito importante trocar informação, falar se o treino que foi prescrito está de acordo com o que você consegue realizar ou se tem que fazer algum ajuste e tudo mais. O treino é feito para o indivíduo, para o ciclista, né? O treino é feito em grupo. Então, eles têm que se adequar às suas necessidades. Normalmente no começo exige muita comunicação, muita troca de informação, tanto para o entendimento dos treinos quanto para a adequação deles para você. Então, a partir daí, de algum tempo, já começa a ficar mais desenrolado as coisas. Bom, vou mostrar um pouquinho agora como que funciona o TrainingPeaks, como é que faz o login e tal. A ideia não é ser um tutorial para isso aí, mas só para você ver como que é o treinamento. Assim que você tiver iniciado o treino de fato, a gente vai fazer o planejamento, definir, se tiver prova, definir as provas, tudo mais, tudo que a gente souber. O atleta vem e faz o login por aqui ou pelo aplicativo do celular, também é possível fazer pelo aplicativo do TrainingPeaks. Então, com os dados dele, ele vai ter todas as informações. Eu vou abrir um atleta que já tem um atleta que é treinador aqui também. Então, atleta do Pedro Hilo. Então, tem aqui semanas de treino, com as informações, o treino que é para fazer. Então, o atleta consegue ver uma descrição breve e os detalhes do que é para fazer no treino aqui embaixo. Tem um gráfico aqui que é possível ter uma noção de como que é o treino também. Caso o dispositivo que o atleta utilizar não for 100% compatível com a plataforma, é possível exportar o treino e alguns dos modelos, né, o Brighton, por exemplo, é possível fazer isso. Você exporta o arquivo de treino a ser realizado e coloca no aplicativo do dispositivo que você utilizar, seja ele qual for. Para quem utiliza o Garmin, tem a vantagem de ter uma sincronização de vai e vem, né? Tipo, ele tanto envia os treinos realizados para o TrainingPeaks, quanto recebe os treinos do TrainingPeaks a serem realizados. O atleta consegue visualizar os treinos no próprio dispositivo. Então, quando o atleta realiza os treinos, ele já cai como treino realizado e o treinador pode analisar esses treinos, ver se ele realizou conforme foi prescrito ou não. Quando o pessoal utiliza monitor de potência, é possível analisar os dados de potência também, obviamente. Então, aqui estão os dados de potência, é possível verificar, dar o zoom, então é possível o treinador analisar bem profundamente o treinamento. Quando o atleta utiliza os dados de potência, é possível também a gente analisar qual que é o perfil de potência dele. Então, uma das funções que a gente tem, então a gente consegue ver qual que seria a comparação de performance dele com de atletas ao redor do mundo, vamos dizer assim. Então, tem como a gente comparar essas potências de 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, 60 minutos. A gente aplica, né, alguns testes ao longo do treinamento, inclusive com esses mesmos tempos, para poder analisar o que o atleta precisa estar desenvolvido para a prova, né, e se aquilo lá está desenvolvido ou não. E com isso a gente vai modificando o planejamento caso necessário. Quando o atleta apresenta também o calendário de prova de forma adequada e tudo mais, é possível a gente realizar o planejamento dos treinos, colocando, distribuindo quais são os treinos ou não. Aqui só um exemplo, né, como tá em falta algumas provas por enquanto. A gente consegue definir um período de base, um período de pré-temporada, um período de temporada, as provas, o que o atleta vai fazer em cada período. Então, quando o atleta é organizado o suficiente para enviar essas informações, é possível fazer um planejamento bem feito, né, e ir acompanhando isso ao longo do tempo e fazer os ajustes necessários conforme os testes e o rendimento nas provas e nos treinos vão acontecer. Bom, apesar de ter mostrado alguns dados de potência, é possível utilizar qualquer tipo de monitor de treinamento, seja frequência cardíaca ou qualquer outra coisa. É possível treinar até mesmo sem monitor, mas eu recomendo bastante que o atleta utilize os monitores de treinamento, seja de frequência cardíaca, seja de qual for, e que tenha alguma coisa que grave os treinos, que é possível a gente fazer uma análise bem detalhada do que está sendo realizado. Caso o atleta não tiver, é possível, vamos dizer, o atleta tem um monitor de potência de frequência cardíaca simples, é possível ele informar manualmente qual que seria as frequências médias, coisa e tal, durante o treinamento, porém isso gera informações um pouco limitadas. Também é possível treinar até mesmo sem a frequência cardíaca, utilizando percepção de esforço, mas
Como o nome mesmo diz, é uma percepção subjetiva, né? Então a gente pode conter um erro bem grande aí, dependendo da experiência do atleta. Caso tenha ficado qualquer dúvida, é só entrar em contato. Caso já tenha preenchido os dados, também é só aguardar que a gente deve retornar o quanto antes. Abraço e bons treinos para todos aí.